Olá, pessoal! Nosso primeiro encontro de conteúdo, na disciplina Legislação Ambiental. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre contexto histórico, de como surgiu as questões sobre o meio ambiente. Quando se começou a discutir efetivamente sobre o meio ambiente no mundo e no Brasil, tá? Então, antes disso, a gente vai falar o que é meio ambiente. Então, normalmente, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente associa muito a questão de fauna e flora, natureza, animais, plantinhas, tá? Mas aí a gente precisa ampliar esse conceito, porque o meio ambiente envolve não apenas esses fatores, como animais e plantas, que são fatores bióticos, mas também os fatores abióticos, O chão que a gente pisa, a água, os minerais, as rochas, o ar, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos. De acordo com a ONU, o meio ambiente ele é um conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e as atividades humanas. Um outro conceito que a gente encontra na literatura é o que o meio ambiente ele é um fluxo contínuo e permanente de processos naturais, históricos, culturais, sociais, políticos e econômicos que ocorrem através de uma rede de relações interdependentes. Então vejam, todos esses dois conceitos aí, eles trazem não apenas a questão do meio ambiente enquanto natureza, mas aqui ele traz o aspecto social. E nesse conceito aqui, ele além dos processos naturais, ele envolve também os aspectos históricos, culturais, sociais, políticos e econômicos, como aspectos interagentes para o meio ambiente, ou seja, isso influencia no meio ambiente, o meio ambiente influencia nessas condições também, porque eles são relacionados e dependentes entre si. E de acordo com a legislação brasileira, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, o meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, dentro do conceito legal, posto aí pela legislação brasileira, a gente já leva em conta mais os aspectos físicos, químicos e biológicos. E aí, a lei traz também para a gente um aspecto importante, principalmente no que está relacionado à degradação do meio ambiente, à poluição, que poluição é tudo aquilo que afeta a saúde e o bem-estar das populações humanas, das pessoas. Então, apesar de não estar posto aqui no caput do artigo, mas ele traz dentro do seu texto essa relação com as pessoas e o meio ambiente, certo? Então, meio ambiente construído faz parte do meio ambiente. As edificações, as nossas relações, como a gente se relaciona com esse meio, ele é parte, É uma grande teia, tá? E aí, entendendo isso, vamos falar um pouco, contextualizar um pouco sobre a crise ambiental. A crise ambiental, ela digamos assim, se intensifica, aí na segunda metade do século XX, aí mais ou menos na década de 60, tá? O que acontece? A humanidade aumenta sua capacidade de intervir na natureza, buscando satisfazer as necessidades e desejos crescentes, e aí começam a surgir as tensões e conflitos quanto ao uso do espaço e dos recursos em função da tecnologia disponível. Tá? Então, a gente tem observado que nós mesmos, cada vez mais a gente tem necessidade de consumir mais, Então, hoje a gente tem um equipamento eletrônico, por exemplo, o equipamento eletrônico ele quebra, muitas vezes a gente não conserta, joga fora e compra outro. Não vale a pena consertar, é melhor comprar outro. O que eu vou gastar para consertar é quase o preço de comprar outro, Então, veja, tá, para você pode ser compensar mais,
Mas se a gente for pensar em termos de meio ambiente, o que é que a gente está fazendo? A gente só está gerando cada vez mais e mais resíduos para o meio ambiente, né? E aí, para produzir, além dos resíduos que a gente gera, para produzir precisa consumir recursos naturais, tá? E aí a gente tem aí, após a Segunda Guerra Mundial, né, terminou aí em 1945, principalmente década de 60, a gente tem essa intensificação da percepção de que a humanidade poderia caminhar aceleradamente para o esgotamento ou inviabilização de recursos indispensáveis à sua própria sobrevivência. Então, aí na década de 60, né, após a industrialização dos países desenvolvidos, vale se ressaltar, né, a gente tem aí a primeira revolução, a primeira não, né, uma das revoluções industriais, a mais famosa, a Revolução Industrial da Inglaterra, né, que aconteceu aí no século XIX, tá? E em consequência, né, década de 60, os Estados Unidos, por exemplo, o Japão já eram países desenvolvidos, a Alemanha, Itália, os países considerados naquele momento, né, quando a gente estudou geografia antigamente, que se dividia em países de primeiro mundo e terceiro mundo, né? Então, os países desenvolvidos já estavam com sua industrialização plena. Porém, os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, ainda estavam no início do seu processo industrial. Então, né, esses países em desenvolvimento, eles ainda precisavam usar muitos recursos naturais. E aí, né, foi essa percepção, olha, se esses países que estão em desenvolvimento, se eles resolverem se desenvolver no mesmo ritmo que os países desenvolvidos fizeram aí há uns anos atrás, vai acabar os recursos naturais, né? Vamos ter aí um esgotamento. E aí começa a se discutir as questões energéticas, né? Principalmente o petróleo, né? Começa a fazer aquelas projeções de quanto tempo que vai durar o petróleo, né? Dizem que alguns estudiosos, algumas estimativas diziam que o petróleo ia acabar em 2100, tá? Se não fossem descobertas novas reservas. Mas aí hoje a gente, provavelmente o petróleo não vai acabar em 2100 ainda, né? Porque foram descobertas novas reservas, inclusive no Brasil, foi descoberto há alguns anos atrás o pré-sal, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né? E temos aí com certeza outras reservas para serem descobertas. Então, mas naquele momento da década de 60, né, desconsiderando novas tecnologias e a descoberta de novos poços de petróleo, né, estimava-se que ia acabar em 2100, ou seja, está aí bem pertinho, né, gente? Bem pertinho da gente. A gente já está em 2020, né? Então, imagine aí, acabar o petróleo do mundo, que é a principal matriz energética, né, das atividades industriais, das atividades econômicas. A gente não vive, hoje a gente é extremamente dependente do petróleo, né? E aí, falando um pouco sobre, né, essa crise ambiental ainda, para justificar, né, essas discussões sobre a questão ambiental, então a gente tem, né, basicamente o que eu falei para vocês já. Então a gente tem a revolução tecnológica, né, que acontece na metade do século XX, e aí a sociedade ela passa a atuar de forma mais predatória sobre os recursos naturais, tá? E aí, né, tem esse entendimento de que a natureza ela é uma fonte inesgotável para gerar recursos naturais para a sobrevivência humana, que a gente sabe que não é verdade, né? Além disso, né, com a questão da industrialização, né, nos países em desenvolvimento, acontece aí a urbanização. Muitas pessoas saem do meio rural para o meio urbano, né, procurando emprego aí na indústria. E esse aumento populacional dentro das áreas urbanas, ele provoca graves problemas ambientais, né, que vão desde a ocupação de áreas irregulares, tá, até a poluição atmosférica, né, aumento da poluição atmosférica. E a gente tem aqui, né, que os modelos adotados pelos países desenvolvidos, ele passa a ser a meta dos países periféricos, como o Brasil, né, países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Então, o modelo de crescimento, de desenvolvimento, de industrialização que a gente queria seguir era o mesmo modelo americano, por exemplo, tá? Que foi um modelo extremamente predatório, né, que
explorou os recursos naturais de maneira predatória, tá? E se a gente fizesse realmente isso, né, para alcançar esse grau de desenvolvimento que os países desenvolvidos tinham, a gente teria uma situação de degradação ambiental insustentável, tá? Então, né, contextualiza aí, vem para o Brasil, década de 60, a gente estava vendo o período do regime militar, tá? E foi um período de extremo crescimento, desenvolvimento industrial, né? Houve muitos investimentos, indústrias multinacionais se instalaram no Brasil, tá? Nessa época. Então, houve um grande desenvolvimento industrial aí, anos 70, anos 80 no Brasil. E isso, a gente sabe que é bom economicamente, mas em termos de meio ambiente, esse desenvolvimento ele não é feito de uma maneira consciente, sustentável, como a gente fala hoje em dia, ele pode causar prejuízos aí irreversíveis, tá? Mas vamos para frente. Então, antes da década de 70, né, a preocupação era basicamente se dava para fazer e se o retorno financeiro ia atender às expectativas. Aumentar a produtividade, né? Produzir mais gastando menos. E tinha-se essa visão de que o meio ambiente ele era inesgotável. E aí, inesgotável no sentido tanto de fornecer matéria-prima como de receber resíduo. E aí, gente, essa questão de resíduo é importante a gente destacar, né? A Terra, ela é um sistema fechado, tá? Imagine que isso aqui é um planeta Terra. Então, tudo que a gente retirar daqui de dentro não tem como voltar, não tem de onde vir, né? Não vai vir coisas do espaço. Acabou a água da Terra, vai vir a água do espaço agora. Não vem. É um sistema fechado. Da mesma forma que todo resíduo que a gente produz, ele vai ficar aqui dentro, né? E se a gente não tiver alternativas tecnológicas para o tratamento desse resíduo e até mesmo o principal, né, lá dos 3 R's, que agora é um monte de R. Peraí, viu, gente? Eu não sei editar vídeo, então vocês vão ter que lidar com meus espirros no meio do vídeo. Então, o princípio fundamental é reduzir, né, a produção de resíduos. Então, a gente tem que reduzir, porque daqui de dentro não sai, tá? Não dá pra gente pegar o que tá aqui e mandar pro espaço, embora algumas pessoas pensem nisso, né? Olha, não dá pra gente mandar o lixo pro espaço? Não dá, tá? Então, contexto histórico, né? Então, alguns marcos importantes, a gente tem aí em 1962 a publicação do livro Primavera Silenciosa, que ela detalhava os efeitos adversos da contaminação ambiental por pesticidas, inseticidas químicos sintéticos. Tá? Então, isso aí é extremamente atual ainda hoje, né? Só nos últimos 2 anos, aí, por exemplo, o Brasil liberou mais de 800 substâncias agrotóxicas que são proibidas no mundo todo e foram liberadas recentemente aqui no Brasil, tá? E isso causa contaminação do solo, contaminação da água, né? E aí a gente está literalmente bebendo agrotóxico, né? A gente consome agrotóxico quando a gente compra, a não ser quem compra lá dos orgânicos, né? Mas aqueles produtos que você compra no supermercado, eles são extremamente, né, contaminados, tá? E os efeitos disso na nossa saúde, além dos efeitos ao meio ambiente, tem os efeitos à nossa saúde. A gente não sabe a longo prazo, né? Aí temos aí, né, em 1968, o Clube de Roma, que ele foi fundado, né, era constituído por cientistas, políticos e industriais, e discutia, né, refletia sobre o crescimento econômico associado à exploração dos recursos naturais. E o Clube de Roma ele gerou uma publicação chamada aí, Limites do Crescimento, onde ele analisou 5 variáveis, tá? Tecnologia, população, nutrição, recursos naturais e meio ambiente. Falar um pouquinho mais sobre o Clube de Roma.
E já em 69, só para a gente, né, questão da corrida espacial, período de Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, lá os dois lá naquela briga, um mandava um cachorro, o outro mandava uma pessoa, o outro mandava um foguete vazio, um chegou na Lua, tá? E aí, essa Terra vista do espaço, a gente tem a visão da Terra como um ecossistema único, frágil e interdependente. A partir do momento que, né, a gente nunca tinha visto a Terra de fora, digamos assim, né? A gente só vê de dentro dela. E aí, a partir do momento que tem aquela imagem de fora da Terra, aquela figurinha que eu desenhei para vocês aqui, a Terra é um sistema fechado, então a gente precisa cuidar dela. Então há esse, digamos assim, é criada essa sensibilização, né, de que a gente precisa ter um cuidado com o nosso planeta, tá? E aí, só para a gente falar um pouquinho mais do Clube de Roma, né, ele discutia os limites do crescimento econômico, levando em conta aí o uso crescente dos recursos naturais. Então, através de modelos matemáticos, ele previu aí um esgotamento de recursos naturais num prazo de 100 anos, da época em que ele foi feito, tá? E ele propunha um crescimento econômico zero, ou seja, ninguém desenvolve. Imagina, né? Naquela época, os países desenvolvidos já estavam desenvolvidos. E para isso, para os países em desenvolvimento, lógico que isso não era aceitável, tá? E aí, os principais problemas identificados pelo Clube de Roma para estabelecer foi a questão da industrialização acelerada, né? Segunda metade do século XX, 60, os países em desenvolvimento. Uma parte apoiada pelos Estados Unidos, tá? E outra parte apoiada pela Rússia, pela União Soviética, mas ambos estavam, né, tanto os países apoiados pelo bloco capitalista quanto os países apoiados pelo bloco socialista, eles estavam em industrialização acelerada. Um rápido crescimento demográfico, escassez de alimentos era um problema muito grave, né, que se considerava que a população aumentando muito rapidamente não teria condições de produzir alimentos para todas as pessoas. E aí o esgotamento dos recursos não renováveis, aquilo que eu falei sobre o petróleo, por exemplo, e a deterioração, a degradação do meio ambiente. Então, esses foram os problemas identificados aí para o Clube de Roma. E aí, né, na sua publicação, Limites do Crescimento, né, uma projeção para 100 anos, desconsiderando progresso tecnológico e a possibilidade de descoberta de novos materiais, né, ele dizia que, em 100 anos, para atingir a estabilidade econômica e respeitar a finitude dos recursos naturais, seria necessário congelar o crescimento da população global e do capital industrial, ou seja, propõe um controle de natalidade, basicamente, né, e o desenvolvimento e crescimento econômico zero, né? Então, retomava aí as teorias malthusianas, tá, em relação ao crescimento da população. A teoria de Malthus, gente, quem estudou, né, quem lembra aí lá do ensino médio, tá? Ela dizia que a população crescia em ritmo de uma progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia no ritmo de uma progressão aritmética, ou seja, a população aumentava muito mais rápido, digamos que o gráfico de crescimento populacional assim, enquanto o gráfico de crescimento da produção de alimentos ele era bem mais sutil. Então, se a população crescia muito, não teria condições de produzir alimentos para todos. Então, o Clube de Roma ele retoma essa teoria de Malthus, tá? E aí a gente tem, né, o crescimento zero como sendo um ataque direto, né, às teorias de crescimento econômico contínuo propagados, tá? Vou corrigir para deixar para vocês, pelas teorias econômicas. E aí, dando continuidade, né, aos acontecimentos históricos, a gente tem em 1972 a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, né, que aconteceu em Estocolmo. E essa conferência ela trazia aí o direito das pessoas de viverem em um ambiente de qualidade que permita uma vida com dignidade e bem-estar. Vamos falar também mais um pouquinho sobre essa conferência. E um dos resultados dessa conferência foi justamente a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA. Em
1985, a gente tem a realização da Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, né? Para quem não lembra, a camada de ozônio, né? Ai, deixa eu desenhar, vocês sabem que eu gosto de desenhar. Provavelmente a câmera vai ficar aqui, tá? Então vou desenhar aqui por conta para não ficar por trás da câmera. Então a gente tem aqui o planeta Terra, né? Então a camada de ozônio, ela é uma barreira, tá certo? Uma proteção contra os raios ultravioleta, tá? Que vem de onde, minha gente? Do Sol, né? Então, os raios ultravioleta, né? Vocês sabem que o raio ultravioleta ele queima, né? A gente não pode se expor diretamente a raios ultravioleta, tá? Então, essa camada de ozônio ela é justamente para proteger a Terra dos raios ultravioleta, diminuir a incidência dos raios ultravioleta sobre a Terra. Então, algumas substâncias, como o CFC, né, que é a substância que destrói a camada de ozônio, o CFC, quando entra em contato com o ozônio, ele faz o quê? Quebra esse ozônio, transformando em oxigênio em uma molécula livre, oxigênio molecular, né? E uma molécula livre de oxigênio, tá? Que vai se combinar aí com alguns elementos aqui do CFC, certo? E aí a gente fica sem a camada de ozônio, ou seja, mais exposto aos raios ultravioleta, tá? E aí, em 1987, é lançado o Protocolo de Montreal, né, como consequência aqui da Convenção de Viena, que ele estabelecia diretrizes para controlar as emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio. E aí, uma das principais substâncias é o CFC, mas a gente tem uma listinha de substâncias que destroem a camada de ozônio, tá? É um protocolo extremamente bem sucedido. Hoje a gente tem, né, uma emissão de CFC praticamente zero, tá? E das outras substâncias também em quantidade bem pequena. Tanto é que essa camada de ozônio ela se recompôs. Houve nos anos 90, né, se falava muito do buraco na camada de ozônio. E hoje a gente já tem aí uma recomposição dessa camada de ozônio, tá? Tem uma fotinha mais na frente, eu mostro para vocês. E aí, em 87, né, a gente tem aí o lançamento do relatório Nosso Futuro Comum, relatório Brundtland, que ele enfatizava problemas ambientais como o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio e a desertificação. Então, gente, nos anos 80, o foco da questão ambiental ele passa a ser a questão das mudanças climáticas, tá? Inclusive, é nesse período aí, né, que surge aí o IPCC, né, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Então, o IPCC ele começa a analisar dados, séries históricas de temperatura e observar que a temperatura do planeta está aumentando. E que se essa temperatura, né, ela aumentar muito, pode ocasionar graves problemas ambientais, como é o caso do derretimento das geleiras, né, que vai, consequentemente, aumentar o nível dos mares, e aí isso aí seria uma grande tragédia. Lógico que isso tudo são estudos, né, mas assim, a gente já tem alguns locais, como por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar em Veneza, né? Veneza, cidade dos namorados, que é cheia de canais, tá? Os canais de Veneza, nos últimos 30 anos, eles têm observado aí esse aumento, porque os canais, eles vêm do oceano, tá? Eles têm observado aí um aumento do nível dos canais, o que está causando grandes prejuízos estruturais mesmo na cidade de Veneza, né? A cidade ela tem muitas áreas inundadas, provavelmente vocês já viram em filme, né? Eu também só vi em filme, viu? Em documentários. E aí, isso está causando problemas estruturais, né? Na cidade, isso pode levar aí a que edificações, né? Os prédios, o que faz de Veneza ser um local famoso, bonito, turístico, que pode deixar de ser, tá? Inclusive, Veneza, ela
eles construíram, não só Veneza, mas outras cidades ali da região que tem o mesmo problema dos canais, né? Eles construíram com portas, né? Eles colocaram tipo um portão na entrada dos canais para que quando houvesse a maré alta, né? Porque a água dos canais ela vem do mar, né? Não é do oceano, é de um mar. Não lembro agora qual é o mar. Para quando houvesse uma maré alta, esses portões fecham para não deixar essa água toda entrar em Veneza. Porque se essa água toda da maré alta entra em Veneza, ela cobre aí, né? Entra nas edificações, entra nos prédios. E vocês imaginam, né? Assim como eu imagino, pelo que a gente vê nos filmes também, Veneza tem muitos prédios históricos, muita questão arquitetônica, muito bonita. Imagina aquilo tudo inundado, né? Se aí quando entra água na casa da gente as paredes ficam logo mofadas, né? Imagine aí uma arquitetura tão antiga como é a de Veneza, tá? Então, o grande problema do século XXI são as mudanças climáticas, tá? Então, existe aí uma expectativa que 2 graus, se aumentar mais do que 2 graus a temperatura do planeta, a gente vai ter aí uma grande catástrofe ambiental. E aí, esse relatório, né, voltando então agora para o relatório do Nosso Futuro Comum, ele trouxe um conceito importante que é a definição do desenvolvimento sustentável, que é o que a gente tanto ouve falar, né? E esse desenvolvimento sustentável, ele vem aí, né, em confronto com aquela questão que foi posta lá pelo Clube de Roma, né, que era de desenvolvimento zero, né? A gente sabe que isso não é possível parar com desenvolvimento. Então, a gente precisa arranjar um novo modelo de desenvolvimento econômico e a proposta foi o desenvolvimento sustentável, tá? E aí, né, só para a gente entender os resultados de Estocolmo, né, já falei um pouquinho, a criação do PNUMA, né, foi apresentadas as conclusões do relatório do Clube de Roma, tá? E aí, houve, né, um reforço em relação ao que o Clube de Roma apresentava, no sentido dos problemas identificados, tá? Né? Aqueles problemas de escassez de alimento, do esgotamento dos recursos naturais, mas não reforçar a questão do crescimento zero. A nova proposta trazia aí o desenvolvimento sustentável, certo? E a gente tem, né, a posição do Brasil, na época, né? Era um país que estava em desenvolvimento, então desenvolve primeiro e paga os custos da poluição depois, tá? E aí tem alguns momentos que aconteceram, protestos, né? Porque os países industrializados já estavam desenvolvidos, né? Já tinham completado seu ciclo, digamos assim, de desenvolvimento, então agora queria impedir os países em desenvolvimento de crescer economicamente falando. Então, né, não podia. E aí, um protesto, né? O Brasil é um país que não tem restrições. Várias cidades receberiam de braços abertos a sua poluição porque nós queremos empregos, dólares para o nosso desenvolvimento. Então é aquela coisa, né? Desenvolve primeiro, depois a gente vê como é que vai fazer. Então, não vamos discutir isso politicamente, mas a gente sabe que é uma conduta que naquele momento parecia, né, importante, mas hoje ela é completamente assim, completamente não, mas que a gente ainda tem situações desse tipo, mas ela se torna um pouco inaceitável você dizer que pode poluir, depois a gente vê o que faz, que hoje a gente tem um entendimento de que alguns efeitos da poluição eles podem ser irreversíveis, tá? O relatório Brundtland, né, que ele traz aí o conceito de desenvolvimento, né? Relatório Brundtland é o nosso futuro comum, tá? É esse mesmo aqui, tá certo? E aí ele propunha, né? Limitação do crescimento populacional, garantir os recursos básicos, preservar a biodiversidade dos ecossistemas, diminuir o consumo de energia e desenvolver novas tecnologias, principalmente para energias renováveis, né? O consumo racional de água e de alimentos, com a redução do uso de produtos químicos, aí já é um efeito da questão da primavera silenciosa, né? O uso de novos materiais na construção, em termos também de tecnologia, para a construção de construções mais eficientes, mais sustentáveis, tá? E aproveitamento e consumo de fontes alternativas de energia. Então, essas eram as propostas do relatório
para que fosse atingido aí o desenvolvimento sustentável que ele propôs. E aí, em 1992, né, um dos grandes marcos da questão ambiental é a Conferência da Terra. A Conferência da Terra também ficou conhecida como Eco 92 ou Rio 92. Ela aconteceu no Rio de Janeiro, tá? No local chamado Rio Centro, né? Contou aí com a participação, acho que de 187 países, se não me engano, quase 200 países, nem sei quantos países tem no mundo, mas assim, né? E líderes, né? Mais de 100 chefes de estados, líderes desses países, onde se discutiu justamente o desenvolvimento sustentável. E aí, como principais documentos, né, a gente tem a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Agenda 21, que é um documento que ficou muito famoso, né, que é um plano de ação para o meio ambiente e desenvolvimento no século XXI. Ela foi extremamente importante justamente por conta disso aqui, né, que ela trazia um plano de ação, efetivamente, o que os países teriam que fazer, o que o mundo teria que fazer para atingir o desenvolvimento sustentável. Houve a proposição também de duas grandes convenções internacionais, né? Sendo aí a questão da mudança climática e a Convenção sobre Diversidade Biológica. Foi criada a Comissão do Desenvolvimento Sustentável e um acordo para negociar uma Convenção Mundial sobre Desertificação. E também, como documento resultante da Conferência da Terra, saiu também a Declaração de Princípios para o Manejo Sustentável de Floresta, que prevê a cooperação entre os países em termos de transferência de tecnologia e, inclusive, transferência de material genético, tá? Então, aí, né, algumas imagens só para contextualizar. Essa é Rachel Carson, que escreveu o livro Primavera Silenciosa, que tratava dos agrotóxicos, tá? Aqui, no gráfico, falamos sobre o consumo de substâncias que destroem a camada de ozônio. Olha aqui, ó, no início aqui do gráfico, né, tá aqui nos anos 90, tá certo? 92. Olha como houve uma redução, tá? Do total, né, de substâncias que destroem a camada de ozônio. E esse laranjinha aqui é o CFC, tá? Ó, praticamente aqui, ó, desde 2007 a gente não tem mais emissões de CFC e de outras substâncias. Ainda tem algumas substâncias aqui, né, que é o metilcloroformina, que ainda tem uma emissão, mas bem pouca, tá? Essa é a primeira foto, né, da Terra vista do espaço, e aí o entendimento de que a Terra é um sistema fechado e que a gente precisa realmente cuidar dela. E aqui é um gráficozinho mostrando a camada de ozônio, o buraco na camada de ozônio, tá? Essa imagem aqui de 87, esse lilazinho aqui, é o buraco, né? O buraco na camada de ozônio, tá? E observem aí que a gente já tem aqui em 2019 já uma redução bem grande desse buraco, né? Tá? Só para tranquilizar assim, né? Além da gente estar reduzindo o buraco na camada de ozônio, a gente tem também que esse buraco ele está localizado em cima da Antártica, tá? Ele está na região polar. Então, é o local onde tem maior incidência de raios ultravioleta, tá bom? Então, né, para a gente finalizar aí, né, a gente tem a crise ambiental. Então, quais são os principais aspectos da crise ambiental, né, mediante tudo isso que a gente discutiu aí? Então, a gente tem aí o crescimento populacional, a exploração predatória dos recursos naturais, a questão das mudanças climáticas, né, extremamente importante, um tema extremamente relevante para o século XXI, a degradação do solo, em vários aspectos, e aí como degradação do solo a gente tem a questão da desertificação, né, que vem acontecendo em várias áreas do planeta, inclusive no Brasil, inclusive em Pernambuco, inclusive aqui na nossa região do Pajeú, né, a gente já tem algumas áreas suscetíveis à desertificação. Na região, na margem do Rio São Francisco, a gente já tem várias áreas, vários núcleos de desertificação. Ah, professora, mas no Rio São Francisco tem água e tem áreas desertas? Tem, por conta da degradação do solo, por conta justamente da irrigação, tá? Que a irrigação
com água com a concentração de sais muito alta, ela faz com que o solo se degrade e torne-se deserto, né? Inadequado para produção agrícola. Aí a gente tem a poluição e a escassez de água. Ai, tem muita água, né? Mas só que cada vez mais a qualidade dessa água ela vem sendo comprometida. E a gente prevê aí, né, que a grande guerra, né, do século XXI, do próximo século, seja a guerra por água, né? Até agora, o século XX, as guerras são por petróleo, mas a gente, né, em algum momento essa guerra vai ser por água, porque é um produto cada vez, é um bem, um recurso natural cada vez mais escasso e cada vez mais degradado. Aí um outro problema aí que agrava a crise ambiental é a perda de biodiversidade, né? A gente observa cada vez mais espécies desaparecendo. E aí a gente não só fala assim, espécies em extinção de animais, né? A gente pensa muito, a gente tem que pensar também em alimentos, tá, gente? A gente tinha, por exemplo, espécies de batata, tubérculos, que existiam antigamente e hoje não existem mais, desapareceram, né? Foram feitos aí muito uso de agrotóxicos, coisas, e perderam suas propriedades e deixaram de existir. Então, com várias outras espécies, tá? Isso influi diretamente na questão da produção de alimentos, além do restante, né? Do meio ambiente e dos animaizinhos que estão desaparecendo também. E a questão dos resíduos sólidos, né? Que é um aspecto extremamente grave, né? Em termos ambientais, porque, de novo, a figurinha lá que eu desenhei para vocês, resíduos sólidos não tem para onde ir. Então, ou a gente atua na redução do consumo, né, e nos processos de reutilização e reciclagem, ou a gente não vai ter mais onde armazenar tanto lixo, tá? Porque a gente sabe que existem os resíduos, né, que se degradam, né, a parte orgânica que se degrada, ok, mas a parte inorgânica, plástico, não se degrada. Onde é que a gente vai enfiar tanto plástico, né? Tanta garrafa PET que a gente produz, tá? Então, esses hoje são os grandes problemas que têm aí afetado o meio ambiente. É o que agrava a crise ambiental no mundo. Tá certo, gente? Vou deixar aqui para vocês algumas indicações, né? Para quem tiver interesse. Esse documentário ele é de imagens, ele é muito bonito, mas ele é um pouquinho demorado, ele é 1h40, eu acho. Então, quem tiver tempo, quem tiver oportunidade, assistam, tá? Eu já estou deixando o hiperlink aqui no material, tá? Lá no PDF que vocês vão ter na sala, vocês conseguem acessar direto. Aqui é um textozinho, né? A Tragédia dos Comuns. Aqui é um curta, um filmezinho curtinho, quem puder assistir, assista ele. Esse aqui dá para assistir, são 4 minutinhos, se não me engano, 4, 6, alguma coisa assim. É um textinho também que traz todo esse contexto histórico, né? Ele traz uma linha do tempo, literalmente, tá? Sobre o desenvolvimento e meio ambiente, tá? Então, para quem tiver interesse em complementar as informações, né? E quem puder, realmente assista Home, Nosso Planeta, Nossa Casa. É belíssimo. Ele traz aí a questão do agravamento dos problemas ambientais nos últimos tempos e ele também apresenta aí as coisas que foram feitas, né, como a gente conseguiu melhorar várias coisas. Ele, se não me engano, ele é de 2001. De 2001 para 2020, muita coisa melhorou, tá? Muita coisa piorou também, mas muita coisa melhorou. Assim a gente conseguiu mais resultados, né? Então, entender que a Terra, né, é nosso planeta, é nossa casa, tá? Então, por hoje é só e a gente se vê no próximo encontro, tá bom? Um cheiro para todos.